O que um aluno do quinto ano tem que aprender no terceiro bimestre em matemática? É isso que eu vou falar aqui para você, habilidade por habilidade. Se você deseja saber de língua portuguesa, ou de outros componentes curriculares, ou de outros bimestres, ou de outros anos do ensino fundamental, você deixa nos comentários para mim que eu gravo o vídeo para você, tá bom? Aqui nós vamos falar então das habilidades que o meu aluno de quinto ano tem que aprender, tem que desenvolver em matemática no terceiro bimestre, que é o que está começando agora. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e tenho muito material, tenho muito vídeo, tenho muita coisa que pode te ajudar, então se inscreve aqui para você não perder nada. Bom, vamos lá. Terceiro bimestre, quinto ano, nós vamos trabalhar 11 habilidades com as crianças. Dessas 11, nós temos ali as unidades temáticas, uma só é da unidade temática de grandezas e medidas, ou do eixo de grandezas e medidas. Nós temos 9 que é da unidade temática dos números, e nós temos uma que é de probabilidade e estatística. Vou falar o código e comentar cada uma aqui com vocês. Caso você queira um vídeo falando de uma habilidade específica ou atividade de uma habilidade específica, como trabalhar, como desenvolver, é só você me dizer para eu providenciar, tá bom? Então vamos lá. Primeira habilidade que vai aparecer é de grandezas e medidas. Então, o que é que nós vamos aprender aqui, né, nesse eixo no terceiro bimestre? A habilidade é EF05MA21. Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volume por meio de empilhamento de cubos, preferencialmente objetos concretos. Então, pessoal, aqui a gente está indo lá para a medida de volume. No segundo bimestre, a gente trabalhou medida de comprimento e medida de área, medida de perímetro. Agora, a gente vai ampliar isso para medida de volume. Eu, inclusive, coloco para os meus alunos já a ideia da unidade de medida, ser metro cúbico, centímetro cúbico, para eles já irem entendendo isso, né? Se você quiser ver, eu planejei aula para essa habilidade nessa semana. Então, tem um vídeo do planejamento semanal onde eu usei aqueles toquinhos. Sabe aqueles toquinhos que tem uma janelinha assim, você faz o castelinho? Eu levei aquilo para a gente usar como unidade de medida na nossa aula. Se você quiser ver, eu vou deixar nas telas finais, tá bom? Lá no finalzinho do vídeo. Então, medida de volume é o que a gente vai trabalhar do eixo grandezas e medidas no terceiro bimestre. Agora entrando para o eixo de números, para a unidade temática de números, que vai trabalhar 9 habilidades. A primeira é F05MA03. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando ao resultado de uma divisão ou de uma ideia de parte de um todo, utilizando reta numérica como recurso. Então, presta atenção. Ludmila, meu aluno já aprendeu fração lá no quarto ano. Aprendeu, mas ainda tem muita coisa para ele aprender. Quando a gente fala de fração menor e maior do que um inteiro, a gente está falando de fração própria e fração imprópria. A fração imprópria também tem a relação dela com o número misto. Então, fração própria, fração imprópria, número misto, a fração do número, porque a gente trabalha muito ali a fração da forminha geométrica, faz quadradinho e divide, faz círculo e divide, mas nós também temos a questão da fração do número misto, da fração de número, da fração das horas. Gente, aqui no canal tem uma playlist que é para o seu aluno aprender, para o seu aluno estudar, que ela vai dar passo a passo das frações. Quer o link da playlist? Se você não encontrar, se você encontrar, pode assistir, pode mandar para os alunos. Se não, me pede lá no direct do Instagram que eu mando para você, tá bom? Então, aí a gente vai trabalhar isso passo a passo, tá? A fração própria, a fração imprópria, o número misto, para a criança entender direitinho tudo isso. Próxima habilidade, ainda do eixo número, são 9 nesse eixo.
EF05MA04, identificar frações equivalentes. Identificar frações equivalentes é simples, é fácil, mas é muito importante de ser bem trabalhado. Por quê? Porque a criança precisa entender que 50%, ou seja, 50 centésimos, é o mesmo que 1/2. Que 2/4 é o mesmo que 1/2, é o mesmo que 50%, né? Quando a criança for para a próxima habilidade que eu vou ler para você, é importante que ela entenda o que são frações equivalentes. E você vai ver por quê. Próxima habilidade. EF05MA26MG. MG é que foi o currículo de Minas que acrescentou. Então, não está na BNCC, mas o currículo de Minas achou importante que a gente trabalhasse ainda aqui no 5º ano. Calcular adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes pela equivalência. Então, adição e subtração de frações. Com denominadores iguais é muito simples, você mantém o denominador e soma o numerador. Mas com o denominador diferente, a gente vai precisar fazer um exercício e entender ali a equivalência das frações. Não é isso que a gente faz? Então, tá bom. Números ainda. EF05MA02X. Queridos, quando é X é porque existe a habilidade na BNCC, mas o currículo de Minas deu uma alterada nela. Ler, escrever, comparar, ordenar números racionais. Racional, número com vírgula, fração, né? Na forma decimal, então 0, né? 1, número com vírgula, que a gente fala com os meninos. Com a compreensão das principais características do sistema de numeração decimal. Utilizando como recurso a composição, decomposição e reta numérica. Sabe aquela habilidade que você trabalha lá no comecinho do ano, que é do sistema de numeração decimal, que você faz quadro posicional, você trabalha decomposição, você trabalha reta numérica? Você fez isso com o número inteiro, não foi? Agora você vai fazer com o número decimal, número com vírgula. Você vai pegar aquele seu quadro posicional, pôr uma vírgula nele e colocar ali as casas decimais. Então, é esse trabalho que a gente vai fazer todo de novo, só que com os números racionais. Ainda de números. F05MA05, comparar e ordenar números racionais positivos, tá? A gente não trabalha negativo aqui. Representação fracionária e decimal, relacionando-os em pontos na reta numérica. Então, pessoal, o que fica antes na reta numérica? 0,5 ou 1/2? O que fica antes? Põe para mim nos comentários, por favor. O que fica antes na reta numérica? 0,5 ou 1/2? Vou responder, senão que você é professora, você sabe, né? Então, vamos lá. Responde, por favor. Interage comigo. Eu fico falando sozinha aqui. Venho aqui para te ajudar e fico falando sozinha. Coloca lá. O que fica antes da reta numérica? F05MA32MG. Mais uma do currículo de Minas. Calcular a adição e subtração de números racionais na forma decimal por meio de estratégias pessoais e algoritmos convencionais. Então, sabe, vírgula debaixo de vírgula e mais e menos. E vamos fazer essas operações com as crianças. Ainda no 3º bimestre, mais 3 habilidades de número nessa página. F05MA33MG. Calcular multiplicação e divisão de números racionais na forma decimal por números inteiros, por meio de estratégias pessoais e algoritmos convencionais. Então, pessoal, é assim. Multiplicação de números racionais por números inteiros. Divisão de números racionais por números inteiros, tá? Trabalhar o número com vírgula ali dentro de uma multiplicação e de uma divisão. Só que o outro termo será um número inteiro. F05MA08A. Resolver problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural, divisor natural diferente de zero, utilizando estratégias diferentes como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Então, aqui, a gente vai pegar a habilidade que eu acabei de ler de cima e colocar ela num contexto de um probleminha. Então, pessoal, eu vou ter lá, assim, por exemplo, né?
35,15 vezes, aí o número que eu vou multiplicar é um número inteiro, vezes 6, vezes 7, né? Ou quando eu for dividir, também dividir por um número inteiro. Pode ser um número decimal, né? Que tem casas decimais, mas ele vai ser dividido por um número inteiro, porque assim fica mais fácil, mais acessível para a nossa criança. Elaborar, agora é F05MA08B, é porque o currículo de Minas, quando ele coloca A e B, é que é uma habilidade complexa da BNCC que o currículo de Minas fez o quê? Separou, dividiu em duas habilidades para ficar mais fácil trabalhar, para ficar mais inteligível, né? Então, elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural, divisor natural diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. É quase igual à habilidade de cima, à habilidade anterior, só que aqui é a criança elaborando o problema. É a criança pensando na estrutura desse texto. É a criança fornecendo os dados e fazendo a pergunta, né? Então, é o caminho inverso do raciocínio do primeiro, né? Primeiro ela resolveu o problema, agora ela elabora o problema. E a última habilidade aqui do terceiro bimestre, que é do eixo de probabilidade estatística, da unidade temática de probabilidade estatística. É F05MA22, apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. Então, se eu jogo um dado, é possível que saia número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 ou número 6. É provável do mesmo tanto? Só tem um de cada um desses no dado. Se eu coloco dentro de uma lata 5 bolinhas vermelhas, 3 bolinhas azuis, 2 bolinhas laranjas. Tirando uma bolinha, qual que são minhas possibilidades? Tirar vermelho, tirar azul, tirar laranja. É a mesma possibilidade? Não, porque eu tinha mais... Era vermelha? Vermelho eu tinha 5. Né? Azul tinha 3, então são 5, a gente pôs 5, 3 e 2. A gente pôs 10 bolinhas, né? Eu tenho 5 chances em 10 de tirar vermelha, 3 chances em 10 de tirar azul, 2 chances em 10 de tirar laranja. Foi isso que eu falei? 5, 3 e 2? Acho que foi, né? Fiz aqui de cabeça, mas você me entendeu. Então, são essas as habilidades que são trabalhadas no terceiro bimestre com a minha turma de quinto ano. É muita coisa? Dá tempo, dá também. É só você fazer ali uma sequência boa, né? Uma sequência didática legal para trabalhar cada uma dessas coisas. Ali é muita coisa de número, mas é muita coisa relacionando fração e número decimal. É uma introdução aos números racionais que é importante da gente trabalhar agora. Quer saber de outro bimestre? Quer saber de outro ano? Quer saber de uma habilidade específica? Me fala que eu vou ter o maior prazer em fazer para você. Um grande beijo e até a próxima!